Aqui diz que são 2 colheres para cada 240 ml. Caralho, não acredito que eu gastei 155 kWh de conta de luz esse mês. Já percebeu que as unidades de medidas estão por todas as partes? Então vamos adentrar esse universo das unidades de medidas e entender como e por que utilizada. Só bora! Se você não me conhece, eu sou a Lê e esse é o Afrofísico, que é mais que um canal de física, é um portal, então se bora! E hoje a gente tá falando de unidades de medida. E o que mais existem são medidas e grandezas. Eu, por exemplo, quero alcançar 1000 inscritos aqui no canal. E essa é a minha medida. E essa é a minha grandeza. E a física lida com unidades de medidas, uma para cada grandeza. Então vamos ver algumas unidades de medidas e grandezas que a gente conhece. O comprimento. O comprimento é uma das primeiras grandezas que a gente tem contato na escola. E ele é medido em metro pelo Sistema Internacional de Medida. Mas existem aí outras variações de medidas para o comprimento. Até o ano-luz é uma medida de comprimento e muita gente acha que é de tempo. Então você pode medir o comprimento em metro, em quilômetro, em hectômetro, em decâmetro, em decímetro, em milímetro. Mas pelo Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão é o metro. Mas quem é que foi que falou que um metro mede exatamente 1 metro? Por muito tempo, o metro ele foi tido como a distância de uma extremidade a outra extremidade de uma barra a uma certa temperatura. Porque a gente sabe que ocorre dilatação, né, dos sólidos quando a gente aumenta a temperatura. Como a gente já sabe que a velocidade da luz ela é constante no vácuo, independe da posição do observador. E ela é a mesma, independente do referencial. E a gente sabe o seu valor, né? Que a velocidade da luz ela é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, a gente fala que o metro é a distância que a luz percorre em 1 sobre 3 vezes 10 à oitava segundo. Outra unidade de medida muito conhecida é o tempo, gente. O tempo ele é medido em anos, dias, semanas, meses, minutos, segundos, horas. Então existem aí dezenas e dezenas de unidades para o tempo. A unidade de medida padrão é o segundo, pelo Sistema Internacional de Medida. Quem é que disse que um segundo é um segundo? O segundo padrão, ele é tido como uma duração de cerca de 9 bilhões de períodos da radiação correspondente à transição entre 2 níveis do estado fundamental do átomo Césio-133. Então, que fique sabendo que não é bagunçado. A gente tem aí o metro padrão e a gente tem também o segundo padrão, que tem a ver com a radiação aí do Césio-133. E as unidades de medidas, elas se misturam. Existem as unidades de medidas básicas, mas tem aquelas que são derivadas, que derivam aí das bases. Então vamos ver quais são as unidades de medidas básicas, que a gente usa muito na física, e quais são algumas derivadas que a gente tem aí. Bora nessa? Então, as unidades de medida base. Gente, quais são as unidades de medidas? As unidades de medidas básicas são aquelas que elas existem por si só, elas não são derivadas de nenhuma. É o caso do quilograma. Quilograma é a unidade de medida para massa, por exemplo. É o caso do mol, que é a unidade de medida para quantidade de matéria. É o caso da carga elétrica, que é o coulomb, a unidade de medida. É o caso do comprimento, que a gente já falou, o caso do metro. O tempo, que é o segundo. É o caso da temperatura, que é medida em Kelvin, grau Fahrenheit ou grau Celsius. E é o caso do litro, que é a unidade de medida para capacidade. E quais são as unidades de medidas derivadas? Ou seja, aquelas que derivam aí dessas bases. Como a gente já citou, temos a velocidade, que é medida em metro por segundo, quilômetro por segundo. Tá vendo aí? Você derivou, você pegou uma unidade de medida de espaço, que é o metro, uma unidade de medida de tempo, que é o segundo, misturou ela e virou o quê? Metro por segundo. Então as unidades de medidas, elas são derivadas porque elas derivam aí das básicas. É o caso da densidade. Densidade é massa sobre volume. Logo, a densidade ela é quilograma por litro, quilograma por metro cúbico e assim vai, galera. Temos aí o caso da força, que é medida em Newton. A gente pensa que o Newton é a unidade de medida base, mas não, gente. O Newton ele é uma mistura de quilograma com metro com segundo, porque ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ele é a mistura aí de 3 unidades de medidas base. A corrente elétrica, que muita gente também acha que a corrente elétrica, que é medida em ampere, é uma unidade de medida base, mas não é. O ampere é a unidade de medida derivada, porque corrente elétrica nada mais é do que carga sobre tempo. Logo, a corrente elétrica ela é coulomb por segundo, então ela deriva do coulomb e do segundo. Temos também aí a pressão. A pressão, galera. A pressão ela é medida muito em Pascal, que nada mais é do que a unidade de medida derivada
do Newton com o metro quadrado. Ó, ele duas medidas derivadas, ou seja, derivado da derivada, porque o Newton já é derivada. E o metro quadrado ele também é derivado. Por quê? O metro quadrado ele é derivado do metro. E a área ela é metro vezes metro, por isso que fica metro quadrado. Além dessas, a gente tem outras aí grandezas, que são grandezas com unidades de medidas derivadas. Então, agora que a gente já sabe que tem as unidades de medidas básicas e tem as unidades de medidas que são derivadas, a gente também precisa falar de uma segunda característica das unidades de medidas, que é o fato delas terem múltiplos e submúltiplos. Vamos utilizar aqui o exemplo das unidades de medidas de comprimento. O metro, por exemplo. O metro, ele é a unidade padrão para comprimento. Então a gente coloca o metro no meio aqui da nossa tabelinha. E quem vai estar à direita? Os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E, gente, quais são os submúltiplos do metro? A gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. E isso acaba por aí? Não, gente. Então as unidades de medidas elas não vão parar simplesmente no milímetro e no quilômetro. Existem unidades de medidas que têm uma ordem de grandeza maior que o quilômetro, por exemplo. Então se você quer medir o tamanho de uma formiga, talvez seja melhor medir em milímetro. Mas se você quer medir a distância de São Paulo à Bahia, é melhor medir em quilômetro, tá, gente? Tá, mas rolar aquela treta. Então como que eu posso converter um múltiplo em um submúltiplo e vice-versa? Para fazer esse tipo de conversão, você vai ter que fazer divisões e multiplicações por 10, 100, 1000 ou múltiplos e submúltiplos de 10. Suponhamos que eu queira, então, converter 5.000 metros em quilômetro. Então você tem que reparar que o metro ele vem antes do quilômetro, no sentido de que o metro ele é menor, possui uma ordem de grandeza menor do que o quilômetro. Nesses casos, a gente divide, porque eu estou indo de uma ordem de grandeza menor para uma maior. Quando eu estiver indo de uma ordem de grandeza maior, tipo quilômetro, para o milímetro, por exemplo, eu vou ter que multiplicar. Então, quando eu vou da esquerda para a direita, eu divido. Da direita para a esquerda, eu multiplico. Olha que o metro ele fica aqui no meio. Para eu chegar ao quilômetro, eu preciso pular quantas casas? Do metro para o decâmetro, uma casa. Do decâmetro para o hectômetro, duas casas. Do hectômetro para o quilômetro, 3 casas. Cada casa é um zero. Como eu vou dividir e 5.000 tem 3 zeros, ou seja, quanto é que é 5.000 dividido por 1.000, que vai dar 5, ou seja, 5.000 metros tem 5 quilômetros. Isso porque cada 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, nesse caso, a gente dividiu. Mas e se eu quisesse transformar 5.000 metros em milímetros? Nesse caso, você vai reparar que o milímetro ele fica à esquerda do metro e não à direita do metro. Nesse caso, vai ser 5.000 vezes 1.000, porque até chegar no milímetro, existem 3 casas do metro até lá. E isso vale para qualquer unidade de medida. A gente utilizou o metro aqui, mas pode ser o ampere, por exemplo. Existe o miliampere, o quiloampere. Assim como existe, por exemplo, o milissegundo. Existem também o quilograma, o grama, o miligrama. Complicada, mas perfeitinha, porque a física é assim. E você, tem dificuldades com esse lance de unidade de medida? Conta aqui pra gente. Bora interagir. Só bora, gente. Um forte abraço, beijo e tamo junto.